Uhum. Sim, então, vão ser duas perguntas, tá bom? E aí a Que ela gente... amplie muito meu ponto de vista, tá certo? Tá Vai lá. bom. A primeira Primeira, é assim: de acordo com sua vivência e experiências profissionais com a educação, é difícil construir alunos antirracistas dentro do sistema educacional brasileiro? sim, é possível. É possível construir ou desconstruir essa imagem ou a vocação, as concepções erradas sobre o racismo na escola. Agora, um pouco mais difícil é na escola privada, porque a escola privada ela tem um percentual de alunos brancos maior do que negros. Uhum. Na sala de aula, essa é a primeira observação. Na sala de aula já se verifica que há um acentuado número de alunos brancos, de cor branca, ou que se acham brancos, né? Porque eu discuti muito isso sobre a nossa linha genealógica a respeito da nossa raça. Como diz o nosso sociólogo, nós temos uh, um preconceito enraizado. O autor de Casagrande Senzala demonstra isso nos seus escritos, que nós temos uma ideia e colocamos em prática sobre o racismo cordial, que é aquele que, se você tem algum prestígio, se você tem uma formação acadêmica, se você tem dinheiro, esses elementos atenuam o racismo. E aí a gente chama isso de racismo cordial. Ele existe, mas é tratado de uma forma evasiva, porque você tem condições econômicas, condições intelectuais e condições de prestígio. Aquela pessoa negra, quando eu falo de prestígio, é que aquela pessoa, ela, por suas virtualidades, ela tem acesso aos ambientes brancos e é aceita tranquilamente, até que apareça um para falar diretamente por uma questão de ciúme ou de não aceitar, aí aparece um, mas isso é eventualmente. Aquela pessoa normalmente negra de prestígio é aceita nesses grupos brancos. Então, tem livre acesso, conversa e é benquista. Nos outros casos, aí fala mais alto a condição econômica, a gente pode citar o exemplo de Pelé. Né? Pelé. E a outra situação é da intelectualidade. Quando essa pessoa, o negro, ele tem um vasto conhecimento de determinada área ou áreas, nesse caso, ele é aceito. Tem restrições? Vai ter, mas ele é aceito e respeitado. Nos três casos, há respeito e há aceitação. Dá-se o nome a isso de preconceito, ou melhor dizendo, o preconceito cordial. Né? Preconceito cordial. Por outro lado, o preconceito existente, como você falou no início da sua pergunta, na escola, se é possível desconstruir, sim, mas é necessário construir, né? De outra parte, é necessário construir uma cultura dentro da escola para deter o preconceito, porque sempre vai ter um aluno ou outro, uma discussão, um negro e um branco, e outro diz, vai, neguinho safado, só faz, né? Aí vem um palavrão, e isso é preconceito, isso demonstra claramente, e aí você vai retroagindo e vai verificar onde nasce esse preconceito.
no lar, na casa desse aluno branco. A própria família começa a discriminar. Os exemplos de pai, mãe, etc., famílias, tia, vó, vai mostrando aquela criança que não tem preconceito nenhum, e isso já foi demonstrado até cientificamente na Inglaterra. Duas crianças, uma branca e uma negra, eles não têm preconceito, tem pureza, eles se abraçam, se brincam, se beijam, tal, e não há preconceito. Mas quem constrói esse preconceito está na base familiar. E é terrível, porque essas raízes familiares, elas se manifestam na sociedade. E aí você vai ter casos, como nos Estados Unidos, né? E no Brasil também, lá em São Paulo, especialmente em São Paulo, né? Com grupos raciais de brancos perseguindo negros. Aqui a gente não vai discutir as minorias, só vamos falar da condição negra, que já não é minoria. A gente já não pode considerar o negro como minoria. Se você pegar a estatística do IBGE, você vai verificar que hoje temos uma parcela de elemento pardo, né? Que aí eu digo elemento pardo porque é um dado estatístico, mas vou dizendo que a condição racial está tão misturada que nós temos hoje uma igualdade e até uma certa acentuação de pardos, né, que é a mistura de negro e branco, pardos maior do que brancos na sociedade. Quando você fala explicitamente, né, de forma exclusiva, sobre o negro, aí você tem um percentual menor. Os brancos ainda tem mais branco do que negros na sociedade. Mas a nossa sociedade, e aí eu volto a falar do sociólogo, né, pernambucano, e agora está me fugindo a memória, e eu estou com o livro dele aqui. Que é Casagrande e Senzala, e outro que é Mocambos, né? Ele tem 2 livros, eu estou procurando aqui na minha bibliotecazinha particular. Freire, né? Gilberto Freire, obrigado pela informação, mas está ali em cima, eu já ia pegar. Gilberto Freire, eu tenho 2 livros dele, e o nosso sociólogo, ele fala justamente isso, né? Da nossa miscigenação. E como negar essa miscigenação? Olha, aí eu volto a insistir naquilo que o aluno construiu um projeto que eu li e que não se aprofunda, não fala sobre isso. A miscigenação tem um caráter também de elementos pardos e às vezes se acentua a cor da pele, não é? Ela passa a ser mais embranquecida, mas aquele cidadão, aquela pessoa é negra, é misturada, é mestiça, como era o nosso catedrático, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, que era mestiço, porque tinha uma mãe negra e um pai branco, um português. Então, essa mistura traz esse elemento mestiço. E nós, agora sim, nós fazemos a negação. É bastante você ter um cabelo lisinho, não é? É bastante você ter uma cor mais embranquecida, que você vai negar a sua raça. Você é negro de origem, porque tem pai ou mãe negro, entendeu? Misturado com uma branca, que às vezes nem é branca, é uma mistura também. Nessa mistura de genética, vem um filho mais branco. Eu sou casado com uma mulher que tem na sua genealogia negros, mas ela é branca, né? É carioca, é branca. E na mistura, meus 2 filhos saíram com cor clara, um com cabelo melhor do que o outro, entendeu? Puxando a ela, que tem os cabelos lisos. Eu não, meus cabelos são carapinhas, cabelo de negro. Eu sou negro e mesmo lá no meu estado no meu certidão de nascimento, que diz assim, o escrivão escreveu, moreno, hoje é pardo. Moreno, em todas as instâncias que eu vou,
qual é a cor. Quando é para preencher documento, eu digo negro. Eu me identifico como negro, eu tenho consciência de negro, entendeu? E não nego a minha condição, e não nego que eu vejo preconceito ao meu redor, sobre mim, e eu não nego. Eu protesto e eu vou à luta, entendeu? Para desconstruir isso. E já fiz isso várias vezes. Ameacei até processar. Então, é essa a situação do negro no Brasil. Ele, muitas vezes, foi branquinho, teve uns cabelos lá enroladinhos, entendeu? Teve uma coisinha mais clara. Vai discriminar o irmão, o brother, que é negro. Ah, vai fazer essa discriminação, porque ele não tem essa identidade de negro. Ah, esses que negam não têm essa identidade. Os que assumem a sua condição, esses sim, esses têm a sua identidade e prevalecida, porque ele faz questão de dizer que é negro. Eu já encontrei, e agora quero fazer aqui um parênteses, eu já encontrei brancos, lá no movimento negro tinha brancos, tinha alemães que apoiavam os negros, entendeu? E isso é consciência de raça, consciência de raça, que é um outro nome para dizer que a pessoa não discrimina o cor amarela, vermelha, azul, qualquer que seja a cor, não é? O índio, não discrimina, ela apoia, entendeu? Os movimentos. Então, eu encontrei brancos, eu encontrei muitos brancos casados, companheiros de negros no movimento. E, para concluir, dentro da escola pública, o que eu vejo é o seguinte, que o professor pode fazer um trabalho de desconstrução de preconceito racial. Se juntar com outros como eu, David e Eliseu, a gente faz isso. Eu constantemente discuto, independentemente das conversas que eu tenho com David e com Eliseu, eu continuamente, quando estou na sala de aula, faço essa discussão e digo, quando eu ouço dentro da sala alguém dizer, para aí, neguinho, aí eu disse, você chama de neguinho. Eu estou até entendendo que isso é uma expressão afetiva, mas que não seja discriminatória, porque você já olhou para seu rosto, já olhou para seus traços, já olhou para suas maçãs, você tem traços negros, entendeu? E se você for buscar na sua família genealógica, você vai encontrar negros na sua formação, né, genética. Portanto, cuidado com certas expressões que a gente usa. Neguinha, neguinha. Eu mesmo não gosto. Para mim, a identidade social de uma pessoa é o nome. Nome. A gente tem que chamar pelo nome. Portanto, volto a insistir. O professor, principalmente o professor, ele pode fazer um trabalho extraordinário dentro da sala de aula para desconstruir o preconceito e essa falta de identidade que é, na maioria das vezes, a falta de conhecimento da sua realidade que circundeia a sua volta. Então, é preciso que o professor discuta e mostre exatamente isso. Não é? Construa a identidade do aluno. Muitas vezes o aluno não sabe construir essa identidade, então o professor é aquele facilitador, aquele orientador que vai fazer isso. Não sei na universidade, pode ter um professor de filosofia, assim, aí ele pode tratar de sociologia, pode tratar, mas na maioria dos casos os professores não vão se dar a se prestar a esse caminho discursivo de identidade dentro da universidade. Eles podem até se reunir e fazer isso, mas quando está na sua sala de aula, eu penso que só o professor de sociologia, filosofia e história podem construir uma discussão no nível universitário a respeito dessa situação. Os professores no ensino médio, eles poderiam fazer isso, mas nem todos fazem. Isso é uma realidade. Nem todos fazem essa discussão. E por quê? Não é um defeito, não é um problema de
fugir ao tema. Na maioria das vezes, o currículo que ele tem que discutir das aulas dele, e ele não pode ficar saindo, fazendo temas transversais. Já o professor de português, ele tem essa facilidade, o professor de história, o professor de sociologia, de fazer temas transversais que direcione essa discussão na sala de aula. Tá bom. Eu acho que, na verdade, a próxima pergunta até que complementa um pouco essa primeira que eu fiz. Mais fácil. Fácil. Eu posso perceber na segunda pergunta que talvez tenha algum elemento que eu gostaria de discutir. Tá bom. Quando o assunto é material Você didático... disse que eu poderia... Não, só um momento. Você disse que eu poderia falar da minha experiência também, não é? Então, nessa segunda questão, eu vou incluir minha experiência. Eu toquei rapidamente, mas eu quero incluir minha experiência como negro, entendeu? Como negro. Tá bom. Posso perguntar agora? Pode. Tá bom. Quando o assunto é material didático, para você, os paradidáticos aplicados durante todo o ano letivo alimentam a discussão sobre o tema citado? Caso não, quais seriam suas recomendações bibliográficas? Veja. De um modo geral, os livros didáticos se afastam muito da discussão negra. O livro de português traz referências, entendeu? Por quê? Porque você tem na literatura negros, não é? Importantes, Lima Barreto, você tem Machado de Assis, tem sociólogos, mas... Deixa eu olhar um outro negro. Você tem Cruz e Souza, e aqui eu estou colocando os exponenciais. Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto. Até na literatura você vai encontrar poucos negros. E quando você encontra, a crítica nem se deteve, nem procurou discutir. Agora vem aquele primeiro momento da sua questão, na primeira pergunta, prestígio, intelectualidade. Por quê? Machado, grande intelectual. Lima Barreto, grande intelectual. Cruz e Souza, um dos maiores poetas, reconhecido internacionalmente, Cruz e Souza, como um grande poeta brasileiro e no exterior, porque passou a ser estudado, passou a ser discutido. Então, esses nomes, eles soam como relevo para você oferecer exemplos. Livros didáticos é uma negação. Olha, quando se fala de livros didáticos que não seja português, história, sociologia e filosofia, nem sei porque eu não vi muito conteúdo, mas no livro de filosofia você vai encontrar discussões sobre isso, claro, e o professor vai fazer isso. Sociologia é mais direta, né? E livros de português traz uma discussão porque entra naquela questão também de artigos de opinião, editoriais, reportagem que vão mencionar o negro. E aí o professor se ampara nesses textos e pode trazer essa discussão. Mas quero ressaltar, mesmo assim, os livros didáticos, mesmo de português, eu não posso aqui me aprofundar nos livros de história, filosofia e sociologia, mas creio que eles trazem essa discussão. Eu, me referindo ao livro de português, traz uma discussão, mas ela é escapista. Ela não aprofunda a discussão. Ela traz somente a discussão, menciona algum fato ou outro e vai embora. Não traz isso. O que é que o professor deve fazer? O professor deve procurar livros. E aí vai se amparar onde? Vai buscar onde? Em livros de sociologia, que eu tenho, livros de sociologia, livros de... não sei se eu poderia dizer aqui filosofia, mas a filosofia me ajuda muito a discutir com certa profundidade
determinados assuntos. Isso exatamente quando o professor gosta de filosofia, né? Mas sociologia e história, esses são os livros. História eu posso garantir, porque eu tenho livros de história, e os livros de sociologia tratam desse assunto com especificidade. Filosofia, você sabe que é uma gama muito grande de assuntos e a maioria dos filósofos são brancos. Né? Tem esse aspecto também. Aí você vai encontrar professores negros, você vai encontrar filósofos aqui no Brasil, você vai encontrar filósofos negros, mas de renome mesmo, deve ter algum que eu não tenho aqui a memória para dizer a você. Eu conheço uma que é a Djamila Ribeiro, o senhor já ouviu falar? Qual? A Djamila Ribeiro, acho que ela é filósofa. Mas é brasileira, é brasileira. Ela é brasileira. Eu estou falando de nomes antigos. Quando você vai buscar, na época de Nietzsche, na época de Kant, você vai buscar, você não vai encontrar nessa época um filósofo negro, de forma nenhuma, entendeu? E por quê? Primeiro, porque as oportunidades eram muito difíceis, até mesmo para um intelectual entrar numa universidade e fazer um curso. 2, a sociedade, tanto europeia como americana, rejeitava o negro, entendeu? E tinha até essa rejeição nas universidades. Então, é muito difícil você encontrar no século XIX, no século XVIII, esse tipo de... Vai aparecer um ou outro assim, mas não tem renome, não tem renome. O que aparece é branco, tá? E agora, quando você fala de sociologia, você vai encontrar, não é? Gilberto Freire, por exemplo, discute no livro dele, né? A miscigenação, Florestan Fernandes. Então, você vai encontrar brancos discutindo a condição negra no Brasil. E, como você falou, citou agora um exemplo de uma filósofa de sociólogos. Aí você vai encontrar sociólogos negros discutindo sobre isso. Livros muito específicos também. É só ter condição de comprar, que está difícil agora. Mas comprar livro aí você vai encontrar. Pega e, como você falou, de orientação didática, eu só tenho livros que tratam desse assunto, mas muito artigo e reportagem que trouxeram esse tema para discussão. Falei de Gilberto Freire, né? Tem livros que discutem também a condição negra em contos, não é? Autores, os autores mais modernos agora, contistas e romancistas, eles tratam disso. O Rubem Fonseca também é um desses literatos que já faleceu, né, recentemente. Ele trata disso. No século passado, né, no século XIX, você vai encontrar Cruz e Souza, você vai encontrar Lima Barreto, Machado, nos seus romances, que muitas pessoas dizem que Machado discriminava porque ele era muito embranquecido. Não, Machado trata isso de forma irônica, de forma muito inteligente, nos romances, Dom Casmurro, né? Ele trata disso. Então, você tem aí esses... Quer dizer, para orientar livros didáticos, eu traria aqui romancistas, poetas, para discutir isso. Mas livros didáticos, fuja deles, que esses livros não trazem essa discussão. É uma discussão escapista, entendeu? E note-se também que maioria dos professores, doutores, mestrados, com doutorado ou mestrado, que produzem livros didáticos, eles são brancos. Eles são brancos. Quer dizer, existe uma nata, existe uma pleiade, existe uma seleção de professores, professoras com doutorado, mestrado, que escrevem livros, mas são brancos. São brancos. Então é difícil tocar em temas polêmicos. Então eles preferem escapar. Faz um toque aqui, faz uma menção, escapam dessa situação para não polemizar.
E, às vezes, até criar uma polêmica dentro de um livro didático, você sabe que o MEC tem critérios, né? O MEC tem essa área de aprovação de livros didáticos, tem critérios. Às vezes pode desaprovar, achar que não. Os livros didáticos, alguns deles, especialmente no ensino fundamental, ou no primeiro ciclo lá do ensino fundamental, eles, às vezes, entram em polêmica por tratar desse assunto de forma discriminatória. E isso é ruim. Perdão. Isso é ruim porque esses livros são polêmicos, vão para a imprensa, como aconteceu recentemente com um, e eles são cortados. Então, as autoras, como disse a você, preferem não polemizar e aí fazer um tratamento escapista, mostrar as situações, dizer que não precisa discriminar, tal, e morreu. Não entra numa discussão aprofundada sobre eles. Faltou só, como elemento, dizer a minha experiência, que eu queria incluir aqui e fechar essa entrevista. É o seguinte: como professor negro, como professor, eu já passei por discriminação na escola, ainda passo, porque o professor negro é visto como um professor perigoso, não é? Normalmente se associa a negritude a o cara que rouba, o cara que mata. Então, se faz isso. E se tiver alguma informação a respeito daquele professor que teve uma discussão em outra escola, isso vai pegar forte, pegou para mim já, porque eu tive discussões a respeito disso em outras escolas. E a discriminação que você sente em ônibus, que você sente em supermercado, que você sente em determinados ambientes, porque você tem uma condição de negro. Por isso, eu digo a você que você precisa se municiar muito, o professor municiar, mostrar conhecimento, mostrar condição de intelectual. No meu caso, é o que eu procuro, porque eu não tenho riqueza nenhuma, a minha riqueza é as minhas leituras e a minha compreensão de mundo que eu procuro desenvolver em discussões para deter mas fico revoltado, deter o preconceito, mas fico revoltado, indignado com essa situação, como brasileiro e como negro. Era isso que eu queria dizer, e aí finalizo agora minhas palavras. Agradeço muito sua atenção, agradeço a entrevista, foi uma ocasião boa para eu externar aqui as minhas ideias a respeito desse contexto que envolve o Brasil, a respeito de raça, de preconceito, e espero que quem ouvir as minhas palavras comece a refletir sobre a sua identidade. Não é porque você tem a cor clara, não é porque você tem os cabelos lisos, você tem marcas de negritude no seu corpo, no seu rosto, porque você é miscigenado. Nós somos uma pátria miscigenada. Então, agradeço muitíssimo, muito obrigado e tchau. Até mais.